Bom dia, irmãos. Graça e paz. Bom dia. Está todo mundo aí? Irmãos, quero agradecer a Deus pela vida desses irmãos que acabamos de assistir, porque são os verdadeiros heróis da fé, que saem de seu país, do seio da sua família, para levar amor a pessoas que estão desamparadas, a pessoas que às vezes perderam até a esperança. E hoje eu quero falar de um tema, quero falar de um herói também da fé, e o tema desta palavra, o Deus que não conheço. Quantos aqui conhecem a Deus? Você conhece a Deus, irmãos? Muitos não levantaram a mão. Mas você conhece realmente a Deus? Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, e depois no capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 6. Todos acharam? Vamos ficar de pé, irmãos, em reverência à palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos do Oriente. Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava, levantando-se de madrugada, oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pensando, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Vamos lá para o capítulo 42, versículo 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste que sem conhecimento encobre o conselho. Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te vê os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo do pó da cinza. Amém, irmãos? Podem tomar assento. Eu quero compartilhar com você uma pequena parte da vida deste herói da fé, herói da paciência, de integridade e exemplo para todos nós. Irmãos, somos fortalecidos por vidas exemplares, especialmente daqueles que alcançaram o direito de serem respeitados e admirados pelo seu caráter, sacrifício e a capacidade de prosseguir apesar das dificuldades, injustiça, sofrimentos e fracassos. Nossos heróis não precisam ser perfeitos, devem, porém, ser corajosos, autênticos, lúcidos e decididos a perseverar, não importa o preço a ser pago. Irmãos, eu fui ali na cozinha cumprimentar as irmãs, e quando estava orando por esta palavra, quando estava
preparando esse sermão, é lógico, aqui na igreja tem muitas pessoas que passaram por grandes dificuldades, mas eu fiz questão de falar com uma, que é a Solange. E quando eu estava lendo sobre a vida de Jó, estudando sobre a vida de Jó, eu lembrei da Solange, porque ela teve uma perda. E ela é digna de ser admirada, porque em nenhum momento, irmãos, ela deixou de estar aqui. Em nenhum momento ela deixou de fazer a obra do Senhor, mesmo com seu coração enlutado. Mesmo com dificuldade, ela glorificou o nome do Senhor. E eu quero aqui dar essa nota em público, que eu admiro muito a Solange. E eu falei isso para ela hoje. Porque eu lembrei muito dela quando eu estava preparando essa palavra. E necessitamos de heróis íntegros e sólidos. Homens e mulheres que possamos admirar. Não por exemplificar uma explosão de bravura, mas por representar a essência da grandeza de permanecer firme. Amém, irmãos? Vocês estão compreendendo a grandeza de permanecermos firmes, independente das circunstâncias que vivemos, Deus, Ele está conosco. E nós precisamos conhecer esse Deus, nós precisamos entender quem é Deus na nossa vida. E como eu falei, já li parte do seu livro, eu quero falar de Jó, né? E quando lembramos de Jó, lembramos da sua história, do seu sofrimento, como pacientemente ele passou por todas essas coisas, e às vezes até indagamos se Jó realmente é uma pessoa real. Às vezes paira essa dúvida, se Jó realmente é uma pessoa real, ou se foi uma parábola que escreveram aqui na Bíblia, mas eu quero falar para você que Jó, ele é uma pessoa real. E a Bíblia, ela dá provas sobre isso. O próprio Deus, ele testifica acerca de Jó. Jó talvez possa ter sido filho, não podemos afirmar claramente isso, porque a Bíblia ela não dá essa afirmação, mas lá em Gênesis capítulo 46, versículo 13, fala sobre os filhos de Issacar, Tola, Puva, Jó e Sinrom. Não há provas de que o filho de Issacar, Jó, tenha sido o mesmo Jó que estamos falando. Mas segundo as datas próximas, né, porque a Bíblia ela fala de algumas datas, mas não é preciso essas datas, é aproximado que Jó ele viveu entre os patriarcas. E que Jó ele morreu pouco tempo antes do Êxodo. Então, irmãos, nós podemos crer nesta palavra, nós podemos crer que Jó, de fato, ele foi um homem que existiu. E a prova disso está lá em Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 13, 14 e 20. Deus ele fala para Ezequiel: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, sendo infiel, então estenderei a minha mão contra ela, tornarei instável o sustento de pão, enviarei contra ela e arrancarei dela homens e animais, ainda que estivesse no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor. Agora, irmãos, olha o versículo 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nem filho, nem filha eles livrariam. Eles só livrariam as suas almas pela sua justiça. Então, o próprio Deus, ele testifica acerca deste homem, desse exemplo de heroísmo na fé. Mas lá no Novo Testamento também, lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 11, diz assim: como sabeis, temos por bem-aventurado os que perseveram. Ouviste da paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu,
o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Vamos voltar lá no capítulo 1 do livro de Jó, no versículo 6. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Irmãos, Jó era um homem íntegro, era um homem piedoso, era um homem que se desviava do mal. Mas, aqui diz que Satanás, ele observava Jó. E Deus, ele fala aqui: observaste meu servo Jó? Homem temente a Deus, que se desvia do mal. Mas Satanás, ele responde para Deus: acaso não o tens protegido de todos os lados? A ele, a sua casa e a tudo que tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Irmãos, nós servimos a Deus por amor a Ele ou por amor àquilo que Ele pode nos dar. Satanás, ele pensa dessa forma, ou ele joga dessa forma. Ele fica o tempo todo espreitando, é a especialidade dele. Ele está antenado em tudo que acontece na nossa vida ele está antenado. Ele fica buscando uma oportunidade para nos acusar. A Bíblia não fala que ele nos acusava de dia e de noite? Então ele estava aqui. Mas Senhor, o Senhor abençoa, o Senhor cerca ele de tudo quanto é lado. Jó, ele era um empresário bem-sucedido, irmãos. Ele era o homem mais bem-sucedido do Oriente. Ele era o homem mais rico do Oriente. Mas Deus responde assim: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. Então saiu Satanás da presença do Senhor. Irmãos, ele estava preparando o palco do desastre. Satanás, ele sai da presença de Deus, certo que Jó negaria ao Senhor. E quando Deus, ele fala: você está autorizado a tocar em tudo o que ele tem. Sabe o que Deus estava dizendo, irmãos? Que Deus também estava confiando a sua reputação a Jó. Jesus, quando disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho até os confins da terra, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e fazendo discípulo. Ele confiou a sua palavra a nós. Ele confiou a sua reputação a nós. Como temos cuidado da reputação do Senhor aqui na terra? Eu tirei um trecho do livro O Deus Desconhecido. Vocês conhecem esse livro, O Deus Desconhecido? Conhece? Quem aqui conhece esse livro? Amém, irmãos. Glória a Deus. O trecho diz assim: a revelação
fraca de um Deus fraco gerou essa igreja fraca, grande, porém fraca. Nunca fomos tantos e, ao mesmo tempo, tão ineficazes e irrelevantes. Há quem julgue e condene a igreja sem estar na igreja. Muitos condenam a igreja, muitos falam da noiva de Cristo, até mesmo os que estão aqui dentro. Quando eu falo aqui dentro, irmão, não estou falando da senha, estou falando da igreja de uma forma geral. Quando eu critico a noiva de Cristo, eu não tenho comprometimento com ele. Cristo não é o meu noivo. Eu não tenho conhecimento da graça de Deus. O conhecimento que eu tenho é de ouvir falar. Como Jó respondeu lá no final para Deus. Antes eu te conhecia somente de ouvir, agora os meus olhos te veem. O mundo precisa conhecer Jesus. Isso será viável por meio da igreja. Olha, irmãos, o mundo precisa conhecer Jesus. Quem apresenta Jesus para o mundo somos nós. É eu e você. Você não precisa ser um teólogo formado para falar de Jesus. Você não precisa ser um pastor para falar de Jesus. Mas você precisa que a chama do Espírito Santo arda em seu coração. O amor pelas almas arda em seu coração. Isso será viável por meio da igreja, uma igreja que não tem medo de assumir a sua fé, mas que para isso precise ter uma revelação clara de quem é Deus. Por isso que eu perguntei, você conhece Deus? Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmão, se Deus te conceder 10.000 anos de vida, você ainda vai conhecer ao Senhor. Você pode morar no céu 10 milhões de anos, mas você ainda continuará conhecendo ao Senhor, porque Deus é infinito. A sua grandeza é um oceano profundo, que quanto mais mergulhamos, mais seguimos, vamos conhecer ao Senhor e vamos continuar conhecendo. Quem sabe a história da vida de Jó seja novidade para você hoje, que pensa que tudo chegou ao fim, que o pior já aconteceu com você. Jó era um homem de piedade genuína e incomparável. E aqui diz, certo dia, versículo 13, os filhos de Jó e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram. Aos servos mataram o fio da espada, e só eu escapei para trazer a notícia. O palco estava posto. A primeira cena estava acontecendo. E quando este acabou de dar notícia para Jó, estando ainda falando, outro veio e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse, dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, aos servos mataram o fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda falando este, veio outro e disse, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando, de repente, sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Irmãos, que avalanche de notícia ruim. Que avalanche de calamidades, brutal. Jó era um homem piedoso, extremamente um pai amoroso,
um excelente marido, mas chegam essa notícia na sua casa. E aqui diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. É assim que acontece conosco, irmãos. Por menos queremos sair da igreja. Por menos deixamos de vir à casa do Senhor. Porque quando acontece bênçãos na nossa vida, glorificamos a Deus. Mas quando acontece algum tipo de calamidade, quando acontece alguma coisa, nos revoltamos contra Deus. Então está aqui um herói da fé, está aqui um homem real, que ele glorificou o nome do Senhor, mesmo tendo tamanha perda. Você acha que foi fácil para Jó glorificar o nome do Senhor? Ao receber todas essas notícias, você acha que Jó ele não tem o mesmo sentimento que nós? Mas Jó, ele vigiou nos seus pensamentos e na sua pronunciação. Jó, ele não delegou a Deus falta alguma, mas ele glorificou o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque ele sabia quem ele estava servindo. Talvez em algum momento, eu vou falar um pouquinho disso, um pouquinho adiante, Jó, ele não pecou com seus lábios, mas ele sofreu tudo isto, como eu ou você podemos sofrer. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, toma seu filho Isaque, a quem tu amas, leva ao lugar que eu te disser e oferece em sacrifício a mim. Abraão levantou de madrugada e foi até o local. Isaque não sabia que ele seria o cordeiro. E quando ele pergunta: pai, aqui está o fogo, o cutelo, a lenha, mas cadê o cordeiro? E Abraão fala para Isaque: meu filho, Deus proverá o cordeiro para si. Sabe por que Abraão fala isso, irmãos? Ele tinha certeza que mesmo se ele tirasse ali a vida de Isaque, Deus traria de volta. Nós precisamos ter essa certeza conosco. Se todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, então eu preciso confiar nesse Deus que eu sirvo. Eu não posso confiar em Deus somente no momento que Ele está me abençoando, irmãos. Mas tudo isso serve de experiência para a nossa vida. Tudo isso serve como ocasião para você fortalecer a vida de outras pessoas, que talvez estão passando pelo mesmo momento de dificuldade, porque elas chegam na nossa vida, não tenha dúvida disso. A dificuldade, a adversidade, ela vai chegar na nossa vida um dia. O dia mau, ele vai chegar. Mas o que Paulo orienta? Tomai toda a armadura de Deus. Depois disso, ficar firmes. Para quê? Para o dia mau. Talvez Jó, eu acho com certeza, Jó ele estava com essa armadura, porque o dia mau chegou. E ele sabia, irmãos, que por mais que pessoas chegassem até ele e dissessem palavras de consolo, somente o Senhor, o Espírito de Deus, iria consolá-lo. Porque é uma dor que você sente lá no seu íntimo, que não vai ter palavra terrena que vai te aliviar essa dor.
Mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele é aquele que nos alegra. Embora no meio da catástrofe, ele é aquele que nos dá esperança. Ele é aquele que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós podemos nos alegrar em situações como esta. Quando passa a nossa emoção e recobramos nossos sentidos. Irmãos, é necessário que haja o luto. É necessário que você chore. As pessoas, não fala não, que ele está... Não, irmão, tem que falar. O dia que o Senhor me chamar, eu quero que vocês falem de mim. Eu quero que vocês falem quem o pastor Márcio foi. Se eu fiz alguma diferença na vida de vocês, se eu não fiz, me perdoem. Mas eu quero lá que no meu dia, vocês cantem e celebrem a minha vida. Irmãos, precisamos celebrar a nossa vida, porque sabemos para onde vamos. Eu sei para onde eu vou. Nós precisamos saber para onde vamos. E nós vamos habitar com o Senhor. Porque esta é a promessa que Ele deixou para nós. Jesus, Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aqueles que já partiram, estão ausentes por um período de tempo. Porque em breve nos encontraremos, ou através do arrebatamento, ou através da morte. Iremos encontrar com o Senhor. Mas no capítulo 2, novamente, os filhos de Deus apresentaram-se perante ele, e veio também Satanás entre eles apresentar-se perante ele. E disse o Senhor a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Quando Deus pergunta isso para o diabo, irmãos, para o Satanás, sabe o que Satanás está fazendo? Eu estou por aí. Em outras palavras, eu estou por aí, Senhor. Estou ligado em tudo como sempre. Satanás saiu da presença de Deus, irmãos. Porque, mais uma vez, Deus ele fala assim para ele. Então disse o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Aí Satanás, ele responde para Deus, pele por pele, tudo que o homem tem, dará pela sua vida. Mas estende a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Agora complicou, irmãos. Perdeu os bens materiais, você vai trabalhar, vai recuperar. Perdeu os filhos, uma dor tremenda, principalmente para uma mãe. Muitos pregadores, irmãos, gostam muito de criticar a mulher de Jó. Alguns falam que ela foi insensata, mas ela também estava no luto, irmãos. Ela também estava sentindo a perda de 10 filhos. Ela também estava sentindo a perda dos seus bens. É muito fácil eu chegar aqui e falar que a mulher de Jó era uma louca. Talvez num pequeno momento, porque ninguém é de ferro, ela falou algo. Ela foi infeliz nas suas colocações. Pedro também foi, quando o Senhor falou que ele ia ser crucificado. E Pedro fala, Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo, para trás de mim, Satanás. A intenção de Pedro era boa, mas a motivação estava errada. Talvez a intenção da mulher de Jó era que ela não aguentava mais ver o estado que seu marido estaria. E diz aqui, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de chagas malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Irmão, você sabe o que é chaga maligna?
câncer, um monte de bolhas sair estourando no corpo de Jó. Aquele homem sentar no meio do lixo, da cinza, para pegar um caco de telha e rapar, talvez até para aliviar a sua dor. Imagine a coceira daquilo. Imagine o estado desse homem. E a sua mulher, quando vê, ela fala assim, ela fala aquilo que Satanás falou para Deus, ela diz assim: ainda conservas tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Não foi isso que Satanás falou para Deus? Ele mantém a tua integridade porque tu cerca ele de tudo quanto é lado. Mas tocou nos bens, se deu mal. Tocou nos filhos, se deu mal. Jó não negou o Senhor. Jó conservou a sua integridade, a sua retidão. Respondeu-lhe ele: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não recebemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Depois disso, vem 3 amigos de Jó. E esses amigos olharam de longe e não reconheceram o seu amigo. E quando a gente, em primeira instância, a gente começa a ler desses amigos de Jó, eles ficam ali 7 dias e 7 noites, sentados, dando apoio moral. Não responderam nada, não falaram nada, sentiram a dor do seu amigo, mas depois foram cruéis. Lá no capítulo 19, a partir do versículo 19, diz assim: todos os meus amigos íntimos me abominam, até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele, e a minha carne escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos, pois a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue? Da minha carne não vos fartareis. Quem me dera fosse as minhas palavras escritas, que fossem gravadas num livro, com pena de ferro e com chumbo, e que para sempre fossem esculpidas na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, aqui no capítulo 17 ele diz: o meu espírito vai se consumindo, os meus dias vão se apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Irmãos, por 16 vezes, Jó ele pergunta a Deus por quê. Por que ele estava passando por tudo aquilo? 34 vezes ele se queixou. Capítulo 29, versículo 1, prosseguiu Jó em seu discurso: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e eu, como a sua luz, caminhava pelas trevas. Você pensa que Deus respondeu a Jó? Respondeu não, irmãos. Em nenhuma das suas queixas e dos seus porquês, Deus respondeu a Jó. Mas no capítulo 38, Deus, ele fala 70 vezes. Ele faz 70 perguntas para Jó. Depois disto,
O Senhor respondeu a Jó de um redemoinho: quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, como homem, perguntar-te-ei, e tu me responderás: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel, sobre o que estão fundadas suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Versículo 11. Quando eu disse, até aqui virás, e não mais adiante, aqui quebrarão as suas tão orgulhosas ondas. Já deste ordem amanhã, ou mostraste a alva o seu lugar. Aonde estava Jó quando Deus fazia tudo isso? Aonde estava Jó quando Deus colocava limite nas águas dos mares, dos oceanos, para não avançar, dos rios? Aonde estava tu? Quando reclamamos, quando não deixamos de reclamar, quando falamos o tempo todo das injustiças que achamos que Deus está fazendo conosco. Para finalizar, irmãos, capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Irmãos, nenhum plano de Deus pode ser impedido. Lucas capítulo 1, versículo 37. Haveria algo demasiadamente impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus, irmão? Então, por que nos comportamos como crianças perante Ele? Deus, Ele falou com Jó: levanta-te como homem. Deus fala para Ezequiel: filho do homem, ponha-te de pé que eu quero falar contigo. Irmãos, Deus não vai falar com ninguém deitado. Ele vai falar com você de pé. Quem é aquele que perguntaste? Quem sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Irmãos, aqueles amigos de Jó, e como acontece nos dias de hoje, quando vemos algum irmão passando uma dificuldade tremenda, uma miséria danada, esse cara deve estar errado diante de Deus, esse cara pecou muito diante de Deus. Irmãos, nós não somos juízes. Você sabe o que Deus está tratando com aquela pessoa? Você sabe por que aquela pessoa estava fazendo aquilo? Eu trabalhei numa multinacional e eu orei tanto para Deus me colocar naquela empresa, e depois de 7 anos eu pedi para sair. Deus usou uma profeta para mim, falou: olha, não faz aquilo que você quer fazer. Vá, porque dá tempo de você voltar atrás. Fiquei 5 anos desempregado. Aí, na época das fitas VHS, um amigo me chamou para trabalhar para vender fita. E eu lembro até hoje que nesse dia eu fui para Tijuca, com a bolsa pesada na mão, tinha umas 30 fitas VHS. Sabe o que eu vendi? Nada. Só tinha um dinheiro para ir e voltar. Isso, soltar na Pavuna, fui a pé para Pavuna, peguei o metrô, voltei e estava indo a pé para casa. Isso já era 7 horas da noite. Aí eu lembrei de um outro cliente, que eu fiquei de voltar, e estava atravessando, quem conhece São João de Meriti, ali, a Praça da Matriz, ali onde tem a igreja, tem uma passarela, e eu subi a passarela,
quando eu estava no meio, estava passando o trem. Eu escutei no meu ouvido assim, ó, tem mais jeito para tu não. Aproveita que o tempo está passando e se joga daí, tu não vai sentir nada. Eu botei a mão no corrimão e falei assim, tu está repreendido, Satanás, porque a minha vida pertence a Deus. E eu sei que Ele vai mudar a minha vida. Eu sei que Deus, Ele vai mudar o meu destino. Deus, Ele vai mudar a minha sorte. Você crê que Deus vai mudar a tua sorte, irmão? Você crê que Deus vai mudar o teu destino? E aqui diz, com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Aí aqui, versículo 7. Acabando o Senhor de dizer a Jó estas coisas, ele faz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Portanto, tomai 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, e aceitarei a sua oração, e não vos tratarei conforme a vossa loucura. Vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Aí aqui mais adiante, no versículo 11, vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos que antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 juntas de jumento. Então você vê que a porção de Deus para Jó, ela foi dobrada. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Mas aí você vai dizer, então a última parte não foi dobrada, porque ele teve 10 filhos, era para ter 20, não é isso, irmãos? Amém? Não, irmãos. Jó já tinha 20 filhos, porque 10 tinha voltado ao lar com o Senhor. Então Jó não perdeu 10 filhos, porque Jó sabia aonde os seus filhos estavam. Então Jó também teve 20 filhos, irmãos. Amém? Você crê nisso? Amém? Quero chamar aqui cadê a Patrícia Kelly? Ela vai trazer um momento de adoração para nós. Exatamente um louvor que fala desse tema. E depois, o pastor Silfarne estará orando por nós e nos despedindo. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo ele fale melhor no teu coração.
Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos ficar em pé. Vamos cantar. Aleluias. Vamos cantar a Ele a glória. A Ele a glória. Cante, igreja. A Ele a glória. Bem suave instrumento. Vamos ouvir a voz do povo cantando isso. A Ele a glória. A Ele a glória. Feche teus olhos um pouco mais, por favor. Eu sei que quando a gente ouve uma palavra como essa de Jó, parece que é uma coisa distante e poética demais. Como o Márcio disse, Jó chega até a ser colocado como suspeita de alguns, achando que é só uma parábola. Mas quem já viveu perdas e sabe como é difícil conviver com ela, sabe que a história de Jó não é só uma parábola. Gente que perdeu saúde, perdeu família, perdeu casamento, perdeu emprego, perdeu bens, perdeu reputação, perdeu ministério, perdeu paz, perdeu saúde emocional, sofreu perdas das mais diversas possíveis e pergunta: por que o Senhor permitiu que eu passasse por essas perdas? E muitas vezes a gente fica tentando, como pregadores, dar uma resposta para acalmar o teu coração. E, infelizmente, nem sempre há uma resposta clara para isso. Mas uma coisa precisamos entender dessa palavra que recebemos de forma tão graciosa hoje do pastor Márcio, que no final de tudo Jó diz: eu achava que te conhecia, mas agora meus olhos te viram. O sofrimento nos leva a ver Deus de forma diferente, a ver Deus o nosso irmão, a ter misericórdia de quem sofre. Só quem um dia teve desemprego, de fato, entende a dor do desempregado. Só quem um dia passou de fato fome, ou teve dificuldade de comprar comida no dia seguinte, sabe que é alguém que depende de uma cesta básica. Só de fato quem já enfrentou depressão
sabe que sofre um depressivo. Só quem de fato já pensou em dar cabo à sua própria vida entende. Então, muitas vezes, eu não estou justificando o que você viveu, mas muitas vezes as dores nos fazem ser mais humanos. E é aí que está, de fato, a nossa espiritualidade, a nossa capacidade de ser humanos. Então, com os olhos fechados, eu quero orar por você que diz, olha, seu Farney, assim como Jó, algumas coisas estão muito difíceis de entender. Eu cansei de tentar entender. Eu estou cansado de lutar com Deus como Jó lutou para tentar entender. Então, eu quero pedir a Deus que Ele me ajude a mergulhar no seu amor e enxergar quem Ele é, para que eu possa, depois disso tudo ter passado, sair disso uma pessoa melhor nele, porque eu não estou conseguindo entender de fato. Com os olhos fechados, se você é essa pessoa, eu quero orar por você, levante a sua mão, quero orar por você, Deus te abençoe pela tua honestidade, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você que levantou a mão, coloque a mão no seu coração agora. Pai, eu quero orar por cada irmão, cada irmã, que honestamente levantou a mão dizendo, eu não estou entendendo nada que Deus está fazendo, está confuso, está estranho, e algumas vezes eu estou duvidando até dele, mas eu hoje quero me submeter ao amor dele. Eu quero que meus olhos sejam abertos, como os olhos de Jó foram abertos, para que eu enxergue o Senhor. E mais do que isso, ao enxergar o Senhor, eu passar, assim como Jó, a ser aquele que abençoa os que precisam e encontrem na minha casa, no meu coração, um lugar de acolhida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Mais uma vez, você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Pode sentar, meu irmão. Pode sentar. A Ele a glória. Obrigado, Ministério de Louvor. Obrigado, Pastor Márcio, pela instrumentalidade. Antes de encerrar esse culto, tem alguns avisos rápidos para dar, por favor. Peço um pouquinho só mais da sua atenção. Agradecer ao Ministério de Missões por todo o trabalho. Se ouvir um pouco dos relatos, cada missionário daquele recebe um apoio dessa igreja, não só com intercessão, mas apoio financeiro. Como você sabe aqui, o dízimo dos dízimos da igreja é enviado para missões e para a ONG, projeto social da igreja. Além disso, há pessoas que são parceiros, que contribuem mensalmente com o valor, e a igreja tem suportado esses irmãos, dando suporte financeiro, como parceiros desses irmãos, lá na Jordânia, na África, em Minas Gerais, em Joinville. São irmãos que estão recebendo o nosso suporte, e ano que vem vamos rever todo o envio de missões, como será reorganizado, vamos comunicar a vocês, mas sempre a igreja vai estar investindo em pessoas que estão fazendo missões e apoiando. Também pela vida da Priscila com Libras, que é uma missão preciosa também, que nós possamos continuar orando por esse projeto. Meus amados, antes de encerrar o culto, primeiro a juventude agradece aos jovens que vieram aqui ontem para lavar os carros. Choveu, né? Cadê a turminha que foi no Lava Jato? Fica em pé rapidinho. Quem veio aqui ontem? Vi que estava Rabi aqui. Fica em pé, quem mais eu vi? Estava aqui, o Balô estava também. Fica em pé, gente, por favor. Estão tímidos demais. O Balô está lá atrás, está aqui a Juju. Amém? Isso. Essa turma ontem, aplaudiu o senhor para a vida dessa molecada aí, pode ser? Esse pessoal ontem veio lavar carro mesmo na chuva, né? O pessoal teve fé, veio, mas a chuva veio. Mas lavaram os carros aí, estavam fazendo lava-jato para buscar recurso financeiro para a juventude. Foi um trabalho muito bonito deles aí, parabéns a essa galera. E também quero fazer um apelo a vocês. Nós estamos fazendo um desafio com a igreja, todo ano fazemos isso no final do ano para uma oferta de gratidão. Está vendo, nós estamos pintando a igreja, fazendo uma obra de melhoria, essa parte das placas, vamos passar outra pintura, não é isso, Cláudio? Para dar mais vida à cor aqui das placas, para tentar dar um aspecto melhor, mas estamos fazendo isso no meio de uma obra muito pesada, que é a obra de trás do muro de contenção. Lá na frente também embolsamos, pintamos o muro, estamos fazendo obras de reparo, que ainda vão ser feitas, organizar os banners da igreja. Nós estamos com uma dificuldade, por exemplo, só Deus nos dá graça, nós estamos com 2 aparelhos de ar-condicionado aqui dentro do templo, que estão com defeito, mas 2 nas salas também, que é um custo alto para repará-los, né? Algo em torno aí de 7, 8 mil reais de despesa total para ajustar todos os aparelhos de ar-condicionado que estão com problema.
E nós estamos precisando do seu apoio. Como é que você vai fazer isso? Com oferta de gratidão, que fazemos todo final de ano. De maneira muito transparente, quem congrega na SEM sabe, nós somos muito claros quanto a isso. A oferta de gratidão é uma forma de você ser grato a Deus por tudo que aconteceu esse ano, pela tua vida, e se você entende que Deus moveu na tua vida a bênção, o cuidado, que de alguma forma esse ministério foi instrumento de Deus para abençoar a sua vida, nós convidamos você a ser um parceiro com uma oferta de gratidão no final do ano. Por razões óbvias e práticas. Temos essas despesas extras, a igreja tem funcionários, e no final do ano tem 13º, que é despesa extra também. Estou sendo bem honesto com você, temos despesas claras nesse sentido. Nós convidamos aqueles que são gratos a Deus. Você não vai estar dando uma oferta de gratidão para poder garantir que vai ser abençoado, que você já é abençoado, amém? A bênção está no Senhor, não está nas coisas. As coisas que temos são manifestações dessa bênção. Nós cremos no princípio de semeadura e colheita, evidentemente. Cremos na necessidade de investir no reino, porque entendemos que assim Deus investe em nós para que investamos no seu reino, mas não pode ser uma negociação, uma linguagem de troca, uma moeda de troca que eu dou para receber. É mais porque eu estou grato pelo que Ele fez por mim que eu faço isso. Então, todo final de ano, fazemos uma recolhida de uma oferta de gratidão, esse envelope especial que é entregue. Esse envelope especial tem poucos aí. Se alguém ainda não pegou, vai pegar o envelope comum para depois trocar pelo especial. E no segundo domingo de dezembro, que vai ser a última Santa Ceia do ano, vamos trazer a oferta de gratidão por família. O que é essa oferta de gratidão? Não é aquela oferta ordinária, que você entrega toda semana. Nós temos um valor, que a maioria de nós, um valor mais ou menos por semana entregamos de oferta. Essa é uma oferta que você reunir a família, juntar um valor especial, dizer, isso aqui é a minha forma de agradecer por todo esse ano que Deus fez comigo através desse ministério. E uma forma de, assim, estar cooperando com o fechamento do ano da igreja. Então, alguém que ainda não pegou o envelope da oferta de gratidão, basta um envelope por família, que não pegou ainda e que deseja pegar essa oferta, se há alguém, fique em pé, por favor. Essa caixa está muito ruim aqui atrás, Claudinho. Hein, Cláudio? Essa caixa, não sei se vou ter que desligar ela mesmo, está demais. Está estourando toda hora. Eu não sei, ela está estourando toda hora aqui, não sei se é o cabo. Fique em pé um pouquinho mais, você que pegou o envelope. Não sente agora não, que eu quero orar por vocês. Qual o valor dessa oferta? Cada um vai saber o seu valor com a sua família, tá certo? Quem já pegou, não precisa. Quem pegou, fique em pé um pouquinho mais, para a gente orar por vocês. Pai, eu quero agradecer por cada pessoa que está pegando esse envelope agora, cada família representada por essa pessoa, que o Senhor coloque no coração de cada um deles qual será o valor da oferta, e que ele seja fiel àquilo que o Senhor colocar em seu coração. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Patrícia está lembrando do almoço, né, que está sendo organizado pelas mulheres. Esse almoço é para levantar recursos para o Congresso de Mulheres em março. Você ainda não comprou o seu ticket, ainda há alguns tickets ali de almoço. Pode levar quentinha para casa ou almoçar aqui mesmo, se preferir fazer assim. Antes de encerrar, dia 15 de novembro é um dia especial para o Brasil inteiro, dia da proclamação da República, não é isso? Passou há pouco tempo, mas também é um dia de um grande amigo nosso. Vem cá, pastor Cláudio Alberto de Jesus Almeida, que é um negão, meu irmão Cláudio. Sabe aqui, Cláudio? Cláudio fez mais um aniversário e eu quero lembrar para o Cláudio um texto bíblico que eu sei que ele conhece, mas que fala muito da nossa relação, que é Provérbios 18, 24, que diz: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que irmão. Eu gosto muito da versão na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Está assim: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Acho essa versão tão legal, né? Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Assim, quando o texto fala de amigos que podem levar você à ruína, ou amigos de amizades que não duram nada, a expressão usada lá fora, a pessoa brinca, amigo do copo de cerveja, né? Aquele amigo do boteco, você encontra no fim de semana, bate um papo, troca uma ideia. Nem chega a ser amigo, a gente chama de amizade apenas pela afinidade que significa. Mas amigo de verdade é aquele que Salomão diz que é mais chegado que um irmão. E esse é o Cláudio para a minha vida, para a vida dessa igreja, uma amizade que já dura aí mais de 27 anos, uma amizade que tem sido consolidada no sofrimento, na dor, na mutualidade. Várias vezes o Cláudio foi um porto seguro para mim, como eu acredito que tenha sido para ele.
embora eu seja o pastor da igreja, como pastor sênior, pastor titular da igreja, pastor presidente, como você preferir o nome, né? Mas a gente sabe muito bem que a parceria que eu tenho com o Cláudio nos torna iguais no ministério realmente. Não tem nenhuma diferença para mim e para o Cláudio, como aqueles que são, eles que de fato plantaram essa igreja, sonharam desde o começo e viemos desde lá ao Wesleyana. Nessa amizade, eu já ouvi vezes realmente de eu ligar para o Cláudio pedindo suporte. Já ouvi vezes que eu e Patrícia, como casal, com qualquer casal, ter tido algum desentendimento, algum aborrecimento, e eu não tive nenhum constrangimento. Falei, Cláudio, você pode vir aqui para a gente conversar? Isso não está bem. Precisa de um amigo junto com a gente para confrontar a gente, para poder julgar entre nós dois e trazer paz, né? Então, esse amigo que está perto da gente, amigo mais chegado que o irmão, eu sei que a igreja sente a mesma coisa pelo Cláudio. Queria chamar o Maurão aqui para orar por ele, trazer também uma lembrança em nome da igreja. Cá, Maurão, por favor. Eu chamei o Maurão intencionalmente, que essa amizade é antiga dos três aqui, né? Na verdade, quando eu assumi, eu estava falando isso ontem, na consagração especial que tivemos aqui. Espera um pouquinho só, Maurão. Calma aí, está pressado, rapaz. Calma aí. Está pesado, né? Então, eu estava conversando com uma galera aqui ontem no grupo, que em acho que foi em novembro de 94, o Cláudio foi lá em casa, outubro, não lembro agora, para batermos um papo, finalzinho de novembro para dezembro de 94, para falar sobre a igreja que eu assumiria em 95 no K11, né? E ele já estava lá. E logo depois, já no começo de 95, em janeiro, procurei o Maurão também, que era um amigo já muito antigo, né? Disse, Maurão, estou pastoreando a igreja no K11, quero contar contigo. E o Maurão, nessa época, estava até um pouco afastado da igreja, não, estamos juntos lá. E ali consolidou essa relação, nós três juntos, temos uma amizade muito longa, né? E é muito bom saber quem está perto aqui, cara. 2 botafoguenses com um flamenguista no meio, mas o amor é assim mesmo, né? A gente ama nas diferenças, a gente ama sabendo das diferenças, a gente ama sabendo que tem temperamento diferente, mas ama sabendo que é um irmão. Então, eu queria que o Mauro orasse pelo nosso irmão, passasse para ele o presente aí. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Maurão, que você sempre é um poeta, sempre que você fala vale a pena, e pode orar por ele e pelo Cláudio. Vamos ficar em pé, irmãos, para orar pelo nosso pastor? Eu não queria não, mas eu quero. Não, deixa eu chorar o quê? Não, o pastor Marcos estava falando sobre Jó, né? E essa parte que fala sobre a amizade, sobre o amigo, né? Os amigos dele que desapontaram ele. Eu fico pensando, se Jó te conhecesse, a história seria outra, né? A Bíblia seria outra. Essa história seria contada de uma outra forma, né? Talvez diria assim, somente o seu amigo o apoiou, né? Em meio a tantas perdas. Assim como a minha, do seu Farney, de muitos aqui, né? A nossa história ela foi diferente da de Jó, porque nós temos amigos como você, né? Que obrigado aí pela tua integridade, pelo teu tempo, pela sua entrega. É absurdo, sabe? Assim, a gente fala em amizade de 27 anos, de 30 anos, mas é muito mais que isso, porque o próprio relacionamento, né, a vida doida que nós vivemos, a gente fica 6 meses sem se ver, amigos ficam 1 ano sem se ver, e a gente vê todos os dias. Então, isso é mais que 30 anos nessa matemática doida aí, né? E, além de tudo, você traz cor para nossas vidas, né? Então, obrigado por sua amizade aí, tá bom? Paizinho querido, nós te louvamos, Pai, te louvamos pela capacidade de amar, por poder ter entendido, ainda que de forma ínfima, essa porção do amor que tu entregaste a nós, Pai Celeste. Deus, nós nessa hora, eu, o seu Farney, todas essas pessoas estão com as mãos estendidas para o teu filho nessa hora, Pai. Queremos te pedir que tu prolongue os dias de vida, Pai, porque nós precisamos muito dessa amizade, Pai Celestial. Queremos te agradecer pela vida do pastor Cláudio Almeida, do Negão, do Cláudio Almeida, desse amigo aqui, que nós somos tão ricos pela presença dele em nossas vidas, Pai. Te pedimos por ele, te agradecemos por ele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Vamos com Deus, um bom domingo, Deus abençoe a todos.